lançamento dessa obra cinematográfica, Aliança da Serra e os Gaúchos Mato-Grossenses. O Emerson Romani já está aqui ao meu lado, ele que é o diretor e idealizador dessa obra, desse grande trabalho, ele que é músico, jornalista, cineasta, enfim, um homem orquestra, né? Faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Certo. Também eu quero citar aqui os companheiros de equipe que trabalharam na produção desse mini documentário: William Garcia, cinegrafista, o Thiago Baldissarelli, designer de áudio, o Fabrício Golim, que é da trilha sonora, responsável pela trilha sonora, e a Jordana Streio, que é intérprete de Libras. Aliança da Serra e os Gaúchos Mato-Grossenses. É um mini documentário produzido pelo Emerson Romani, foi produzido em parceria com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a CECEL, e também o governo federal, através do Ministério da Cultura. E os recursos que custearam essa obra têm origem na Lei 195 de 2002, Lei Complementar, a Lei Paulo Gustavo. O que nós veremos aqui hoje é simplesmente o resultado do que se conhece historicamente como a diáspora gaúcha, o deslocamento de famílias inteiras do Rio Grande do Sul, aqui do Centro-Oeste, para o nosso Mato Grosso, aconteceu principalmente por uma questão agrária, uma questão fundiária. Mas antes de nós falarmos, Emerson, dessa vinda para cá, da gauchada, vamos contextualizar um pouquinho e conhecer o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul antes dessa diáspora. É coisa rápida, alguns minutos, mas é importante para compreender o conteúdo desse mini documentário. Desde o início do século passado, em função das guerras e da miséria que imperava no continente europeu, muitas famílias europeias vieram de lá fugidas desse cenário catastrófico, vieram para o Brasil e para serem assentadas em lotes e glebas de terras no Rio Grande do Sul. São localidades lá que até hoje se conhecem por linha tal, que nem a linha 12, que linha 11, mas lá tem muitas localidades com esses nomes, assim também os rincões, né? Rincão tal, tem o Rincão del Rei, que é perto onde eu me criei lá, e eram famílias de italianos, alemães, poloneses, russos, ucranianos. E naquele tempo era fundamental que se tivesse uma família numerosa. Família pequena não se criava. Por quê? Uma família numerosa? Para trabalhar na terra. Os colonos que estavam lá sentados não tinham dinheiro para bancar um trabalhador na lavoura, para tratar a porcada, para jogar milho para as galinhas, né? Não tinha dinheiro para pagar alguém para arar a terra, para colher. Eram eles que tinham que fazer, era o pai, a mãe e os filhos. E normalmente era assim, 6, 8, 10 filhos. O meu avô e a minha avó materna tiveram 10, 6 mulheres e 4 homens. Gente do interior que trabalhou na terra. Já os meus avós paternos, lá de Porto Alegre, já é uma família bem menor, bem menos que a metade, né? Em função, é uma marca, é uma característica das famílias das grandes cidades e das famílias que têm que ir para o interior trabalhar na agricultura e na pecuária, né? E naquele tempo também era mais fácil de se ter uma família grande, né? Não tinha TV, não tinha celular, né? Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Então o papai e a mamãe se ocupavam com outras atividades à noite, né? Por isso que tinha tanta gente assim numa família, principalmente as interioranas, né?
Então, vamos fazer de conta, vamos ter um pouquinho de empatia e vamos nos colocar, vamos tentar nos colocar, vamos imaginar que cada um de nós aqui estivesse lá no Rio Grande do Sul, naquela época, numa propriedade de 50 hectares no máximo, e junto a uma família de 6 era pequena a família, 8, 10, 12 filhos, abrigados numa propriedadezinha de 50 hectares, que é a característica fundiária da metade leste do Rio Grande do Sul, é o mapa do Rio Grande aqui. Metade leste é minifúndio, característica fundiária, mais para a campanha daí é mais latifúndio, né? E não é tão grande assim, não. Quem tem fazenda lá de 3 mil hectares é mega fazendeiro, não é que nem aqui, tem gente que tem 20 mil hectares. Quem tem 500 hectares é fazendeiro, aqui não, aqui é pequeno produtor, médio produtor. Bom, agora, numa situação dessas, vamos imaginar, cada um de vocês, a gente vai crescendo, aí eu conheço a minha esposa, caso, tenho filhos, e os meus irmãos também. Tudo acontecendo ali dentro daquela propriedade de 50 hectares, no máximo. O que vai acontecer? Aquela propriedade vai inchando. Imagina dividir uma propriedade de 50 hectares entre 10 irmãos, ou 8 irmãos, ou 12 irmãos. Não tinha tecnologia naquela época. Não tinha essas variedades de legumes aí que tem uma superprodução, não tinha irrigação, não tinha mecanização, era tudo no arado aqui, puxado por boi, ou cavalo, né? Então a produção era menor, não tinha como, ia viver como 10 famílias um pedacinho de terra, de 50 hectares, no máximo. Então o que acontecia? Eu chegava com meu pai, me dá minha parte de dinheiro, e eu vou me molhar aqui. Vai para onde, tia? Vou lá para o norte. Assim começou a diáspora. Os gaúchos começaram a ocupar ali o oeste catarinense, isso pelos anos 40, por aí. Aí depois o oeste paranaense. Quando inchou, quando saturou essas terras, começaram a vir aqui para o Mato Grosso do Sul. Na época era Mato Grosso, 79 só que teve a divisão, né professor? Antes era um Mato Grosso só. E começaram a subir. Mato Grosso do Sul, ali na região de Laranjeiras, a gente produzia erva mate. Imagina o gaúcho ficar sem erva mate. É a mesma coisa que um alcoólatra ficar sem uma cachaça, cara. Não tem como, é tradição. Então, depois também foi saturando aquela região ali do Mato Grosso do Sul, subiram para cá, Mato Grosso, começando por Rondonópolis, Primavera do Leste, aqui em Tangará da Serra, Campo Novo, depois o eixo da BR-163 ali, Sinop, Sorriso, Sinop, aí surgiu Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Alguém sabe aqui o que significa Sinop? Posso falar? Pode. Sociedade Incorporadora Norte do Paraná. Exatamente isso, né? Então, são paranaenses descendentes de gaúchos que vieram para cá e fundaram essa cidade, ok? Então, o governo brasileiro precisava ocupar essas terras aqui, precisava ocupar. A densidade demográfica aqui era muito rarefeita, você achava uma viva alma a cada 200, 300 quilômetros, algum irmão índio se encontrava mais onça, jacaré e macaco do que gente. Se o governo brasileiro não ocupasse essa região aqui, o que poderia acontecer? O país poderia perder essa nossa região aqui, o oeste do Brasil, não pelos bolivianos ou paraguaios, mas por outros estrangeiros que entrassem pela Bolívia e pelo Paraguai. Poderiam se instalar numa área
Aí para tirar depois ia ser um problema sério, porque a visão internacional, os direitos internacionais estavam em cima, ia ser um problema sério. Então, ou o governo ocupava com brasileiros, ou perderia esse pedaço de terra aqui. E daí precisava o que também? Tornar essas terras improdutivas. Era inimaginável, impensável plantar um pé de milho, um pé de soja num terreno desse, numa terra dessa, predominantemente arenosa. Não tinha como. Impossível. Tinha que reconstruir o solo. O solo tinha que ser reconstruído. Isso tinha que ser feito por gente que conhecia e gente que trabalhasse, que é trabalho pesado. E o gaúcho tinha esse perfil. Tem até hoje. O gaúcho tem até hoje esse perfil. Antigamente se falava, tinha esse know-how. Hoje tem esse expertise, essa expertise, né? E foi isso que aconteceu. Para resumir a história, Tigrinho, hoje nós vemos aqui Mato Grosso é o que é por causa também dos gaúchos. Também dos gaúchos, não é só por causa dos gaúchos não, né? Então, além dessa situação que eu acabei de relatar para você, Emerson, dessa questão agrária, teve outra questão agrária também, que a gente vê aqui nesses tempos modernos aqui em Mato Grosso, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Muitos produtores rurais perderam suas fazendas por questões indígenas. O governo tomou, expropriou aquelas fazendas da região de Erechim, da região de Frederico Westphalen, para devolver para os índios, os caingantes. E esse pessoal ia fazer o que ali na cidade? Ia voltar para a cidade com as suas crianças, com as suas esposas, passar fome, morar debaixo da ponte? Não. Então, antes que terminasse o pouco dinheiro que havia restado, pegava os bugigantes, jogava em cima de um caminhão todo, num Mercedes carachado, e vinha aqui do Centro-Oeste. Afinal de contas, aqui tinham as terras devolutas. E vieram aqui e se deram bem. Então, olha só que situação, né? E tem um terceiro aspecto que proporcionou ocupação aqui do nosso Mato Grosso, do nosso Centro-Oeste, pela gauchada. Mercado de trabalho. Isso já é uma situação mais recente. Eu me encaixo nisso. Quando eu tinha meus 20 anos, eu sou natural de Porto Alegre, mesmo vim para cá, morava em Santa Cruz do Sul. Com 20 anos eu já era contabilista, trabalhava com informática. Existia computador naquela época, Emerson? Pesava uma enormidade, né? Aquele monitor monocromático, letra amarela ou verde. Lembra disso? Um HD de 40 MB, memória RAM de 512K, já era uma baita máquina, um AT, tá louco? Se cobrava em dólar, $5.000, uma porcaria daquelas. Depois com a abertura de mercado do Collor, esse valor caiu lá embaixo. Tá vendo? Não foi tão ruim assim, né? E eu me encaixei aí. Eu vi o mercado lá no Rio Grande do Sul saturado, mercado restrito, e pensei, vou lá. Mato Grosso, já tinha um amigo que vinha aqui e percebi a diferença aqui no Mato Grosso. Eu me senti muito valorizado profissionalmente aqui, me dei bem aqui. E daí lá em Cuiabá eu conheci aquela lenda, que quem comesse uma cabeça de pacu, um pacu lá do Rio Cuiabá, nunca mais iria embora de Mato Grosso. E daí eu trabalhava numa software house lá de Cuiabá, ali no comecinho da Isaac Povos, e percorri o estado inteiro instalando sistema de treinamento, sistema de contabilidade, financeiro, folha de pagamento. E daí eu vim aqui para Tangará. E numa janta dessas aí, o pessoal aqui sempre muito acolhedor, né? Numa janta dessa, serviram um peixe lá, né? Era um pacu e uma piraputanga. E eu falei, rapaz, sabe que lá em Cuiabá, se comer um pacu, reza a lenda lá, que você nunca mais vai embora de Mato Grosso. E alguém falou assim para mim, pois é, aqui se você comer um pacu, uma piraputanga, tu nunca mais vai embora de Tangará.
comi a piraputanga e nunca mais fui embora daqui. Nunca mais. Aí ela não me deixa mentir. Né? Bom, gente, essa história dos gaúchos aqui em Mato Grosso representa uma das duas grandes correntes que mudaram a fisionomia étnica do Brasil e a característica econômica do nosso país. Nós que viemos lá do Rio Grande, nós gaúchos que viemos lá do Rio Grande para cá, e outra onda migratória também de um povo muito trabalhador e muito valoroso, que é o povo nordestino. O povo nordestino tem muito valor também, só que eles desceram ali para a região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, alguma parte veio para cá, por isso que nós temos até CTN aqui. Então, nós gaúchos e os nordestinos, nós mudamos a cara do Brasil para melhor. A gauchada e os nordestinos que trabalham, né? Bom, o filme produzido aqui pelo Emerson Romani, junto com a nossa equipe aqui, traz em seu bojo todo esse contexto que eu acabei de relatar para vocês aqui. Mas tudo isso traduzido como? Traduzido na integração cultural que os gaúchos proporcionaram juntamente com os matogrossenses através do CTG Aliança da Serra. Uma obra de muito bom gosto do Emerson. O Emerson tem muito talento, muita percepção, muito talento, e é ele que vai falar com vocês a partir de agora. Emerson, parabéns. O pouco público que nós estamos tendo aqui hoje, que está perceptível para todos nós, nos mostra que a cultura gaúcha, da qual eu também já fiz parte, já fui dançarino da cultura gaúcha através das invernadas mirins, ainda lá no Paraná. Sou filho de gaúcho, meu pai de Erechim, minha mãe de Passo Fundo. Isso mostra que a cultura aqui no estado ela precisa ser um pouco mais divulgada. E quando eu entrei com esse projeto na CECEL, eu argumentei dessa maneira, que a cultura gaúcha nunca foi retratada em um documentário aqui no estado de Mato Grosso. Então essa é a primeira oportunidade, a primeira, digamos assim, a gente está abrindo a porta agora para que mais produções venham a trazer um pouco mais das informações da cultura gaúcha, que é muito importante para o Mato Grosso. E esse documentário, ele só tem 15 minutos por uma determinação do próprio edital. O CTG Aliança da Serra tem muita história, os gaúchos aqui do Mato Grosso têm muita história, mas a gente teve que se limitar então apenas a 15 minutos. São 5 depoimentos do patrão atual do CTG, outros 5 patrões. Nós temos a parte musical, que é a trilha sonora toda original, composta pelo Fabrício Bolim, um dos grandes gaiteiros, digamos assim, do Brasil. E também nós temos uma equipe maravilhosa que não mediu esforço para a gente fazer esse resultado aqui para vocês hoje. Nós teremos mais 2 apresentações. Amanhã uma apresentação fechada no CTG Aliança da Serra para os sócios e os convidados deles, e na segunda-feira na Unic, para os alunos do ProUni, todos os alunos daquela faculdade, na sua aula inaugural. Hoje, esse espaço está destinado aberto para todas as pessoas da comunidade e principalmente as pessoas da saúde, os agentes de saúde do município de Tangará. Nós pedimos o convite através do secretário Ayrton Bezerra, ele repassou nos grupos de WhatsApp o convite para todas as pessoas. Eu não sei se tem alguém aqui hoje, né, da área da saúde, mas vale salientar que esse edital ele visa, por conta do Paulo Gustavo, que era um ator que faleceu na época da Covid. Essa lei surgiu logo depois, então, para apoiar os artistas que ficaram sempre trabalhando durante a pandemia. Então, é uma obrigação do próprio edital apresentar a cultura em suas diversas formas para os agentes de saúde que foram os heróis daquela época. Ok? Eu acho que é isso, então. Nós vamos agora assistir ao filme, são 15 minutos apenas, espero que todos vocês gostem. A partir de amanhã, dia 15, vai estar disponível também no YouTube, vocês podem enviar para os seus amigos, parentes, familiares. Obrigado a todos vocês, obrigado pela presença, Deus abençoe a todos. E vamos então com o documentário Aliança da Serra e os Gaúchos Mato-Grossenses.
Este evento, esta obra, é um evento muito importante, né, para toda a sociedade. Ele conta assim, fielmente como que foi a vinda dos gaúchos aqui para Tangará, para o estado de Mato Grosso, para essa região toda. E trouxeram junto a sua cultura, a sua tradição, e que junto com a população aqui do Mato Grosso, ela foi se integrando, se adaptando, né, e hoje está no tamanho que está. E estão de parabéns todos que participaram, a equipe que organizou esta obra e também todos os que participam da CTG Aliança da Serra. Muito legal, muito bom o filme, a qualidade imprescindível. Eu fiquei comovido pelas histórias, porque eu vou ser rápido, objetivo e direto. O degrau que eu estou, um dos degraus que eu estou de boa na minha vida, foi o CTG que me deu. Todos os patrões, obrigado por tudo, meus patrões, todos vocês. Beijo no coração de cada um, e eu vou levar vocês aqui também. Yes! Adorei esse filme, é um filme excelente, teve uma construção muito bonita, que traz a história do povo gaúcho, que faz parte desse nosso Brasil, né? Tão bonito. Parabéns a todos por esse, né? Parabéns ao Emerson, parabéns a toda a equipe por trazer a nós essa cultura, esse incentivo, por mostrar o quão rico e bonito é o nosso Brasil, né? Na visão de cada lugar, de cada região, nos fazendo ter essa sensação de participar, de estar presente, de ser parte dessa cultura que está tão atrelada a nós, principalmente aqui em Mato Grosso. Eu gostei demais, parabéns! Os recursos que financiam esta obra têm origem na Lei Complementar 195 de 2002, que é a Lei Paulo Gustavo. Gente, o que nós veremos aqui hoje é simplesmente o resultado do que se conhece historicamente por diáspora gaúcha. A todos vocês que estão aqui presentes hoje, já tiveram uma aula de história com o Serginho e agora vão ter o prazer de assistir esse documentário da cultura gaúcha no município de Tangará da Serra, o que não é diferente em todo o estado do Mato Grosso. Eu tenho visitado esse ano já mais de 60 cidades e todas elas a cultura gaúcha é enraizada na agricultura e na pecuária. A agricultura no Mato Grosso está crescendo, como diz o governador Mauro Mendes, a passos largos. Todos os municípios estão sendo interligados por asfalto, passei por vários deles, que é para poder justamente escoar a produção de Mato Grosso. E ela é grande, e ela está crescendo cada vez mais. Graças à cultura que o povo gaúcho, há 30, 40 anos atrás, veio para cá desbravar isso aí. Quero salientar e agradecer aqui todo o empenho da CECEL, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que através dela, da Lei Paulo Gustavo, do governo do Mato Grosso e do governo federal, a gente pôde então produzir esse filme. É um mini documentário de 15 minutos, ele vai fazer um apanhado geral, mostrar a história do CTG Aliança da Serra, como surgiu, alguns dados importantes do CTG, todos através das falas de 5 patrões que nós entrevistamos aqui durante esses 2 meses de duração do projeto. Então, toda a lei que vem em benefício à cultura, especialmente a Lei Paulo Gustavo, fortalece as entidades que se mantêm no dia a dia, arduamente, tentando manter a cultura viva no Brasil. Especialmente no nosso caso, a cultura gaúcha, a gente sente dificuldade em manter sem apoio do Estado, sem apoio de leis que venham fortalecer. Então, com toda essa dificuldade, a gente se sente honrado em receber o apoio dessa verba para que a gente consiga, em momentos difíceis, igual a gente vem passando desde 2019, permanecer e, a partir disso, conseguir se fortalecer para que a gente se mantenha viva
cultivando a tradição gaúcha aqui no estado do Mato Grosso. E tudo isso foi possível porque às vezes a gente fica recluso dentro das nossas tradições, da nossa cultura, através do Emerson, que veio até o CTG, e através do nosso patrão Rubens, em memória, descreveram essa ideia e conseguiram trazer isso para o CTG. Então, muito obrigado ao Emerson, obrigado ao patrão Rubens, a toda a equipe do Emerson que filmou, que gravou a música, que traçou a ideia, as pessoas que participaram do filme. Então, tudo isso a gente é muito grato, porque quem ama a tradição gaúcha, eu tive a oportunidade de ser patrão do CTG e quero continuar colaborando. Só é possível com essas pessoas que, além do CTG, vêm e colaboram com a gente. Então, muito obrigado, Emerson. Obrigado a todas as pessoas que fortaleceram essa ideia e contribuíram para que isso pudesse ser realizado. Bom, em nome do CTG Aliança da Serra e de todos os gaúchos mato-grossenses hoje, nós queremos agradecer ao Emerson, a essa parceria que ele fez com o governo do estado, o governo federal, com a CECEL, a Secretaria de Estado, de ter feito esse vídeo mostrando para todos do Brasil inteiro como foi a cultura gaúcha aqui em Tangará da Serra. Desde o desbravamento até os dias atuais, com altas produtividade. Comentava nós aqui nos bastidores que não tem um estado no Brasil que tenha alta produtividade que o Mato Grosso tem, graças à tecnologia e o esforço braçal dos gaúchos. Também comentávamos que no mundo as mais altas produtividades são do estado do Mato Grosso, dessa gente que veio num passado não tão longínquo e que também não foi fácil fazer esse desbravamento, abrir novas lavouras, cultivar essas lavouras. A gente sabe que leva tempo, leva 5, 6, 10 anos para ter uma lavoura de alta produtividade. E a gauchada conseguiu fazer isso com muito sucesso e hoje é o que desponta no Brasil, que é a balança comercial equilibrada e muitas vezes lucrativa em função da cultura mato-grossense, em função dos gaúchos que vieram aqui desbravar. Agradecer aos nossos amigos, Emerson Romani e sua equipe, que conseguiram essa verba federal através da Lei Paulo Gustavo, junto com a CECEL, a Secretaria de Estado do Mato Grosso, para realizar esse filme e mostrar todo o potencial que foi no passado e que é hoje da cultura gaúcha aqui no Mato Grosso. Pela presença de vocês nessa noite, pelo lançamento dessa obra cinematográfica intitulada Aliança da Serra e os Gaúchos Mato-Grossenses. Eu quero chamar aqui o proponente do projeto, Emerson Romani, que dirige essa obra, também o diretor da Faculdade Anhanguera. Ele está por chegar, assim que ele chegar nós o chamaremos, né? E também mencionar aqui os companheiros da equipe da produção desta obra, William Garcia, nosso cinegrafista que está lá, o Thiago Baldissarelli, designer de áudio, o Fabrício Golin, da trilha sonora, e também a Jordana Stey, que é a nossa intérprete de Libras. Bom, esse Aliança da Serra e os Gaúchos Mato-Grossenses é um mini documentário produzido pelo tangaraense Emerson Romani e a sua equipe. Foi produzido em parceria com o governo do estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a CECEL, e do Ministério da Cultura, o governo federal.
os recursos que financiam essa obra, conforme já mencionado aqui, tem origem na Lei Complementar 195 de 2022, que é a Lei Paulo Gustavo. Obrigado a todos vocês pela presença, sou Emerson Romani. Esse é um filme feito através da Lei Paulo Gustavo, é um documentário temático, ele também tem apoio do governo federal, através do Ministério da Cultura. Nós vamos então conhecer um pouco da história do CTG Aliança da Serra, que fica aqui bem próximo. As pessoas novas aqui podem depois conhecê-lo pessoalmente. Por enquanto, então, ficamos aí com o filme Aliança da Serra e os Gaúchos Mato-Grossenses. Obrigado a todos vocês. Eu fiquei emocionada, né? Com todo o filme, todo o vídeo, e porque a gente fica tocado, porque foi uma experiência linda na minha vida, de 94 para 95, os meus pais frequentavam o CTG, a minha família, né, juntamente com o meu irmão, né, minha mãe, meu pai e eu. E aí eu prestei esse concurso para ser primeira prenda do CTG, né? E então assim, um concurso em que a gente declamava poesia, tinha que saber fazer o chimarrão, a dança, né, era contemplado, e também uma prova escrita, né? Então assim, era muito bonito participar, muito emocionante, porque o CTG, ele é um local onde as famílias se reúnem, né? Onde é um lugar muito sadio, né, um lugar de muita união, né, onde as pessoas se respeitam, né, onde os adolescentes também é um lugar que os pais ficam tranquilos de saberem que seus filhos estão indo lá, aprender não só sobre a cultura, mas respeitar as outras pessoas, né, um pouquinho sobre a dança. E a dança, falando um pouquinho agora como psicóloga, né, e eu sou coordenadora aqui da Anhanguera, sou docente também. Então assim, a dança, ela vai fazer todo esse movimento psíquico, né? Então assim, muitas crianças que tinham autoestima baixa na época, né, que eram crianças mais assim retraídas, então a dança fazia com que elas se soltassem, com que elas aprendessem a se comunicar melhor umas com as outras, né? E também essa questão que o CTG agrega essa união familiar, né? Eu cheguei a dar depois, agora faz acho que uns 4 anos, um pouquinho antes da pandemia, palestras para pais e filhos, onde a gente tratou muito desse tema, né? Essa abordagem dos adolescentes, das crianças, essa união familiar. Então o CTG agrega tudo isso, né? Junta as famílias, leva a cultura, leva a união e muito respeito, muito amor. Então, amei ver o documentário, fiquei muito feliz e me fez voltar um pouquinho no tempo de uma época que eu fui tão feliz participando, né? E eu espero que a invernada, né, que as invernadas voltem, para que as pessoas aí, a sociedade tangaraense possa participar. Olha só, muito importante, né, a apresentação sobre o filme dos gaúchos, do CTG de Tangará da Serra. Isso é cultura da nossa cidade, é uma cultura do nosso país e muito importante a gente poder hoje para os nossos alunos calouros estar apresentando esse tipo de material, né, que é tão enriquecedor para que eles possam realmente conhecer um pouco do que é a cultura gaúcha no Mato Grosso e na nossa cidade.